Todo mundo conhece uma triste história de alguém que caiu em uma burla. Pelas plataformas de investimento, por telefone, pela ATM, aplicativo express e até mesmo os aplicativos dos bancos comerciais. Uns acreditando em investimentos milagrosos, outros em compras de bens e serviços com baixos preços e outros pensando que estavam a proteger as suas contas. A famosa burla do expresso ou clonagem do cartão. Mas o certo mesmo é que muito de nós acabamos perdendo dinheiro em uma das burlas mencionadas. Mesmo tendo várias vítimas e várias pessoas contando de que forma perderam os seus valores, várias são as pessoas que tentaram evitar o máximo para não cair em burla. E mesmo assim, caíram ainda. Parece que os burladores estão cada vez melhorando as táticas para convencer as pessoas a caírem nas suas, ou seja, também estão inovando. Mas neste vídeo, vamos falar apenas daquele que deixou muitas famílias em desespero. Foram mais de centenas de milhões de kwanzas aplicados como investimento, na esperança de ter um retorno alto dos seus investimentos. Mas o certo mesmo é que muitas famílias continuam com esperança de rever os seus valores, pelo menos o capital inicial, nesta empresa financeira que prometia juros muito altos, conhecida como Estagiário Finance. Ainda temos um tanto de perguntas que gostaríamos de saber. Estagiário Finance protagonizou o maior escândalo de burla financeira do país? Ele funcionava como uma pirâmide financeira? Como a empresa gerava os ganhos para os seus clientes ou investidores? Como foi e como anda o processo dos investidores da empresa? Acompanhe este vídeo até o final e vamos à busca dessas respostas. O italiano emigrou para os Estados Unidos em 1903, depois de abandonar os estudos na Universidade de La Sapienza, em Roma. Mudou-se para o Canadá, onde foi condenado a 3 anos de prisão por falsificação de cheque bancário. Retornou aos Estados Unidos, onde se tornou um dos maiores trapaceiros de toda a história. O seu nome foi Charles Ponzi. Charles Ponzi foi o precursor das pirâmides financeiras. Ele criou o chamado esquema Ponzi, que é a origem dos famosos e atuais ganha-dinheiro fácil pela internet. Indivíduo de poucos recursos, como a maior parte dos imigrantes que então chegavam à América, descobriu pouco tempo depois da chegada e graças a uma correspondência que recebera da Espanha, que os selos de resposta do Correio Internacional podiam ser vendidos nos Estados Unidos por um preço mais alto do que no estrangeiro. Assim começou o rumor e muitas pessoas não quiseram ficar fora do negócio e entregaram capitais a Ponzi. Mas embora Ponzi tivesse recolher somas astronômicas de dinheiro e houvesse filas para lhe entregar mais, na realidade não comprou selos com o dinheiro recebido. Pagava rendimentos de até 100% em 3 meses, com o capital dos sucessivos novos investidores. Ponzi entrou no ramo de empréstimos prometendo juros de 50% em 45 dias ou de 100% em 90 dias. Ele pagava juros aos investidores mais antigos com o dinheiro que ganhava dos novos investidores e ainda usava parte do dinheiro para investir em cupons de selos postais que eram adquiridos com baixos custos em outros países e revendidos por muitos nos Estados Unidos, o que ajudava também a pagar os clientes. No entanto, se ele parasse de conseguir novos investidores, sua corrente entrava em colapso na mesma hora. E foi o que aconteceu. Nos anos de 1920, arrecadou aproximadamente 20 milhões de dólares de investidores interessados em seu modelo de negócio. Em agosto do mesmo ano, os bancos e meios de comunicação declararam Ponzi em bancarrota. Ele confessou que em 1908 havia participado de uma fraude muito parecida no Canadá. O governo federal dos Estados Unidos finalmente interviu e descobriu a mega fraude. Ponzi foi detido, mas logo liberado, mediante pagamento de fiança. Decidiu continuar com o sistema, convencido de que poderia sustentar. Rapidamente, o sistema caiu e os poupadores perderam seu dinheiro. A maior parte das pessoas não obteve benefícios e muitos haviam reinvestido os seus lucros no esquema fraudulento. Embora a fraude tivesse sido descoberta e apesar de Ponzi ter sido deportado para a Itália, ainda ele foi aclamado por benfeitores por muitos
Certamente aqueles que conseguiram os 100% dos seus investimentos. Edson Caetano de Oliveira, CEO da Estagiário Finance. Pouco se sabe de forma aberta sobre seu início no mundo empresarial, mas ela afirma que desde cedo vem a criar os seus negócios. E segundo a página da empresa no Facebook, foi em 2017 com o nome Estagiário Finance. No seu início, a empresa dedicava-se em prestações de serviço nos ramos de contabilidade, consultoria financeira, análise de investimento, estudo de viabilidade financeira e muito mais. Os seus serviços custavam a partir de 10 mil kwanzas. As ideias estavam bem alinhadas, mas o mercado não proporcionava o que o CEO da Estagiário Finance queria: ver os seus negócios crescer e aumentar a sua carteira. Então, aumenta o seu portfólio de negócios, coworking, em 2019, que funcionava da seguinte maneira: aqueles que tinham um pequeno negócio, ela entrava com um capital no sentido de alavancar o negócio e se tornaria sócio do mesmo. Por acaso, uma ideia brilhante, mas poucos dos mini empreendedores estavam dispostos. Mais uma vez, ela vê que deve tentar por outra forma para atingir os seus objetivos. Em 2020, enquanto o vírus da Covid se espalhava da China para o restante do mundo e algumas economias e países se fechavam, outros vão em busca de algumas soluções para ganhar dinheiro. Não pode-se negar que foi por causa da pandemia que houve um avanço enorme nas tecnologias de informação e muitos aplicativos viram seus crescimentos de forma exponencial. Sobretudo aqueles que ajudaram para reuniões das empresas, redes sociais. Também foi a época em que as criptomoedas tiveram seu maior crescimento e conhecimento pelo mundo todo, e com eles vieram um monte de aproveitadores que não deixaram a chance de fazer as suas burlas pelo mundo inteiro. Faremos um vídeo a falar sobre isso. E nesta mesma fase, a Estagiário Finance vê-se na altura de alterar os seus negócios e acompanhar a evolução. Sei que podemos aplicar esta frase, né? Como nova oportunidade de negócio, ele convida para novos clientes que tinham dinheiro e que não sabiam o que fazer, e que deveriam fazer uma aplicação em sua empresa. O nome do produto era Renda Mais. O valor inicial era de 100 mil kwanza e o máximo era de 500 mil kwanza. Ele daria 40% do valor aplicado em cada mês dos 4. E enquanto ao risco, ela assegurava que os riscos adventes ao investimento são por conta da Estagiários Finance. Caro amigo, poupar é coisa do passado. Investir é coisa do futuro. E é para lá onde a gente vai. A Estagiários Finance acaba de lançar o seu produto Rende Mais, uma aplicação financeira que lhe permite obter 40% em 4 meses. Fantástico, não é? Já imaginou obter o seu dinheiro, o dobro dele e mais um pouco? Isto sim é o Rende Mais. Rende Mais, o futuro das aplicações. A combinação das frases motivadoras e bem colocadas em uma época que começa uma crise, a ambição em querer o rendimento maior, com uma oportunidade nunca vista antes aqui, oferecida pelas outras empresas, e o medo de perder essa oportunidade, de não aproveitar a multiplicar o seu dinheiro rápido para aproveitar comprar o seu carro, casa ou até mesmo viajar. Os testemunhos do firmamento de alguns contratos para mostrar o quanto era real e quanto era possível de confiar o dinheiro, que ele realmente daria sim os 40% cada mês do valor aplicado. Começou a captação dos clientes para a sua rede de investimento e, com isso, a sua alegria por receber mais dinheiro. Mudava a vida própria, caminhava sobre o crescimento de frases para alargar o seu público, ainda mais com os ingredientes certos de persuadir, e o crescimento dos recursos humanos na sua empresa também. Com o crescimento da sua empresa, estava na hora de fazer alguma mudança antes que não desmoronava o seu império que mal começou. A empresa muda de local, sai do Morro Bento e vai em suas novas instalações no Zango 3. E com isso muda o nível pessoal para o nível empresa. E na sua nova apresentação de forma já milionária com dinheiro dos clientes surge o lema: a crise é enorme, mas a responsabilidade é maior. Em julho do mesmo ano, a porcentagem do investimento cai de 40% para 20% a 25% e aumenta o valor de depósito para as aplicações de 100 mil kwanzas como mínimo e o máximo de 2 milhões de kwanzas. E abre-se pacotes como
empresa e clientes prêmio. E ainda o tempo de aplicação aumenta de 4 meses para 6, com mais um mês de carência. Com seu aplicativo para facilitar os clientes da empresa escolherem e fazerem as suas aplicações. E não parava de somar, parecia que tudo corria bem, sem problemas nenhum. Jovens que, para além de gerar renda própria, permite também a criação de emprego para várias famílias. É o caso de Edson de Oliveira, jovem que, com as suas iniciativas, garantiu 50 novos postos de trabalho, número que se junta a outros funcionários. Vamos olhar para a comunidade onde estamos inseridos e, se fazermos isso pouco a pouco, poderemos mudar a nossa sociedade e, consequentemente... Surge a ideia de gerar mais confiança e trazendo mais clientes. A melhor forma era mostrar que a empresa era muito grande e que era muito promissora em termos de gestão dos fundos dos seus clientes e com testemunhos de doações, onde até nas suas orações públicas eram acompanhando de IBA. Então começou a campanha com as doações e a expansão para mais canais de comunicação para aumentar a fortuna e crescia. E claro, com a expansão teve várias pessoas explicando as possibilidades de ser uma pirâmide financeira e que poderia cair em qualquer momento. Mas muitos de nós estávamos tão confiantes e focados nos lucros que eram tão bons e sem muito esforço. Com várias situações sendo registradas na empresa pelos clientes, como atraso de pagamentos e muitos dos investidores que até fizeram aplicações maiores sem receberem os seus valores, começaram então uma onda de queixas pelas redes sociais, pela Polícia Nacional e outros foram ao encontro do CEO nas instituições. Mas foram acalmados em uma primeira fase, alegando que era uma fase de crise. Comunica a todos os seus clientes, parceiros, colaboradores e ao público em geral que, visando a melhoria dos nossos serviços e redimensionamento da empresa, iremos manter as portas fechadas durante 10 dias. Aconteça o que tiver de acontecer, o dinheiro vai chegar até o nosso cliente. Na medida certa, ele chegava todos os fins do mês. Se você fez o reembolso no dia 6, ele pode ficar 3 dias ou 4 dias, ele vai te ligar. Senhora dona, olha, nós já fizemos a tua transferência. Quando você vai consultar, encontra os valores. Mas segundo os clientes, o que era para ser um contrato favorável para ambas as partes transformou-se numa grande burla. Eu propriamente comecei a notar nos meados de maio de 2021. Maio de 2021 como? Eles pagavam no momento certo, mas depois era necessariamente a gente ligar. Perdi 1.940.000 kwanza. Mas a situação só piorava e as autoridades tiveram que intervir para dar uma resposta. Como fica a situação dos lesados? Edson me causou muitos problemas mesmo graves no meu lar. O Edson, até hoje, o meu marido não acredita, ele só diz que eu roubei o dinheiro dele. Não chega, porque nós queremos ver os nossos bens conosco, queremos ver os nossos valores nas nossas contas. A polícia recuperou os bens. Supostamente na capital do país. Sobre o suposto proprietário dessa empresa, pesa um mandato de detenção ordenado pelo Ministério Público depois das constantes queixas. Se gostou, compartilhe este vídeo com seu amigo próximo e deixa um like para saber se posso continuar a fazer um vídeo desta natureza, que tenha muitos temas interessantes para os próximos vídeos. Investido pelos nossos clientes tem sido uma luta titânica todos os dias e nós trabalhamos afincadamente para garantir a salvaguarda dos interesses financeiros destes. Na verdade, no final do dia, o mais importante é olharmos para os relatórios e na nossa checklist percebemos que está tudo lá, todos os clientes reembolsados, um ou outro com um atraso de um ou 2 dias, o que é compensado por a melhor taxa de juros mora no mercado de 1% ao dia, que é quase um milagre financeiro. Nós trabalhamos assim todos os dias e é isso que a gente faz. Minha última questão. Sim? Como se sente sendo o CEO da primeira e única startup de finanças em Angola? Terminamos. A ti. Não, é um recado para mim. Oh, shit, reflexão. Eu abro a boca todos os dias, cusco vago.
Ninguém sabe nessas ruas, sou Dom Saramago. Não é fácil fazer como eu faço, largar como eu largo, afogar as minhas tristezas todas lá no lago. Então, todos os dias eu me propago. Quando abro a boca estou sempre a mandar um recado. Eu prefiro comer pouco a pouco, como dizem lá na minha suíte. Eu estou a comer bocado. Gajos dizem que eu tenho uma pose de boss e niggas estão aqui.